Ok, 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 ok. Muito bem. Estamos de volta aqui hoje, encerrando essa matéria, hein? Vamos para a próxima. Glória a Deus. Eita, Aleluia. coisa boa. Tem 2 provas só hoje, né? Puta, glória. Hoje aluno pode vir, né? O Pedro, que eles estão trabalhando, pegaram um serão hoje, um pouquinho mais lá, para esticar um pouquinho. Mas vamos nós aqui. Pelo menos está gravado. Fica registrado aí, né? Estamos terminando, então, nosso assunto, que é a eclesiologia, todo o procedimento da igreja. O Pedro chegou aí, ó. O Pedro chegou aí, graças a Deus. Daqui a pouco ele aparece aí para nós. Então, oi, pastor, pode falar. Como é que chama? Tá mudo seu microfone. Tá mudo ainda, pastor. Peter, welcome, man. How are you? I miss you. Aí. Glória a Deus. Pode falar, pastor. Não, tô falando, coloca a máscara que o Pedro tá com Covid. Não, sai fora. Que Covid, rapaz. Tá não, Pedro? Fala, senhor, tudo bem? Como é que vocês estão? Amém, tamo aí, né? Com saudade. Maravilha. Caminhando. Tô no trabalho aqui, mas vai dar pra ouvir a aula de boa. Beleza, beleza. Esse mês eu tô trabalhando, comecei das 7 da noite às 7 da manhã, 12 horas aí, né? Vai dar pra acompanhar a aulinha aí. Tô aqui do lado. É isso aí. Deus vai honrar o seu empenho. No pain, no gain. Né? É isso aí. No pain, no gain. Né? É isso aí. Maravilha. Então, parece-me que essa questão da eclesiologia, da igreja em si, tem coisas que eu vou dizer hoje aqui que são muito comuns de você saber. Mas o quão importante é a gente poder rever esses pontos, né? E clarificar. Nós vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre a questão do governo da igreja. Vamos identificar qual governo que chega mais perto, inclusive tendo como modelo aqui a MRV, qual que é o modelo de governo que se encaixa dentro da eclesiologia, né? Não tem governo errado ou certo, não tem. Não tem esse negócio de governo errado ou governo certo. Existem os governos que têm as suas vantagens e desvantagens. Cada um se adapta melhor, né, ao seu contexto. Eu tenho o meu preferido, que se não fosse compatível, não ia dizer, mas é compatível com o da MRV. Para mim é o mais acessível, é o melhor de trabalhar. Não que os outros sejam ruins, não estou falando isso, mas é um pouco melhor, né? E nós vamos também entender como é que a igreja lidou na sua história em relação à questão de templo e casa. Quando a igreja nasce, já havia os templos, né, gregos, já havia os templos egípcios, já havia os templos zoroastrianos, né, midraísticos, né? Mas também havia reunião nos lares, incrível que pareça. A palavra lareira, inclusive no Pacífico tem uma lareira lá no Pacífico, lá, lareira. Lareira vem de lareiro, vem de lares, era o local que oferecia sacrifício para o Deus Lar, na Roma antiga. E ficou hoje como aí descobriram que esquentava a casa, né? Foram colocar o altar. Foi assim. Descobriram que esquentava a casa e virou lareira. Aí passou o Deus, passou a oferenda, nós ficamos com a fogueira. Graças a Deus. Vamos então à nossa apostila de hoje, a aula número 10. A gente se orientar aqui. Aula 10. Vamos aqui, espera um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, beleza. O fundamento da comunhão. Então, nós temos 4 tipos de comunhão, que são os 4 pilares da igreja. A comunhão da casa, a comunhão como essência, a comunhão como a firmeza de fé cristã e a comunhão como base de ensino. Entendeu? Deixa eu puxar aqui para frente esse negócio para cima ficar melhor. Aqui, agora deu. Então, a figura da igreja associada à comunhão da casa. Eita, entrou João aqui. Eita, que entrou outra coisa aqui, peraí. Cadê? Pai, aqui, ó. Voltou. Ih, vi a prova agora. Ué, sumiu sumiu a apostila aqui, pera um pouquinho. Ué, essa aqui é a prova, essa aqui é o livro de João. Ué, Jesus. Sumiu aqui a apostila. A prova tá aí, ó. A prova tá aqui, né? Espera um pouquinho. Oh, boy. O que houve aqui? Ué, sumiu mesmo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu buscar aqui de novo. Espera um pouquinho. A prova que é para sumir não some.
É. Pastor, Oi. Agora voltou. Pronto. Vamos aqui. Ah, voltou aqui. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu descer aqui agora. Então, a figura da igreja associada à comunhão da casa. Tem uma conotação de agregação familiar. Isso também é a igreja. Jesus chama o Pai, une a igreja e chama de morada. O habitat de Deus entre o seu povo. Pegando aquela ideia, pessoal, do tabernáculo, lembra? Tabernaculou. Então, como Deus tabernaculou com Israel lá na tenda, Jesus tabernaculou com a igreja. Olha que coisa linda, né? Jesus respondeu, disse, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Olha que interessante isso aí. João 14, 23. Jesus trabalhou essa ideia para distanciar-se do sistema de castas e de castas romanas. Tem um áudio aberto aí. Tem um áudio que está aberto. Castas romanas. Também a figura do Deus lá no Olimpo e o povo lá embaixo. Esta ideia foi rebatida pela ênfase cristã do Emanuel, o Deus conosco. Não foi fácil esta transição, pois Roma operava em um sistema de cultos dos lares. Jacobello afirma que tanto as fontes literárias quanto as arqueológicas mostram que os lares estavam bastante presentes no dia a dia dos romanos. Seu culto desempenhava papel primordial, pois desde os ritos do período arcaico, os lares representavam a proteção e a continuidade da família. Então, um ponto aqui. Olha o que nós temos aqui agora. Nós temos a filosofia grega, que pega os deuses do Olimpo e põe lá em cima, né? O Zeus, o Poseidon, o Urano, Gaia, o Cronos, o Kairos, os titãs. A mitologia grega colocava Deus lá, bem lá no Olimpo, era o Deus do Olimpo, e embaixo os súditos. A mitologia egípcia, idem, Deus Sol, o Amon-Ra, né? Aquelas gigantescas esfinges, né? E o povo como súditos aí. A igreja vem, eita, eu vou até me arrumar aqui. A igreja vem e traz um Deus para viver com ela. Ó, o que foi que o anjo falou com Maria, rapaz? Isso dá uma mensagem, viu? Ele falou assim, olha, ele se chamará Emanuel, Deus conosco. É a primeira vez na história, pastor Cido, que uma divindade diz, eu vou descer para habitar com os homens. Nunca ninguém tinha falado isso. E é a primeira vez que a divindade fala, e os homens habitarão comigo. Nunca teve isso. Então, aí de cara, Jesus quebra essa hegemonia do Deus lá em cima e o povo cá embaixo. É daí que vai surgir a palavra agapou, que é o amor ágape. Na verdade, agapou, gente, não é o amor de Deus, não, sabe? Para a gente não. É o amor da divindade para a humanidade. E nesse amor, o agapou, ele se desintegrou e se uniu à raça humana. Aí tem um perigo que as religiões liam que o homem podia virar Deus. Aí você vai ver o faraó dizendo que era Deus, o César dizendo que é adorado como Deus, porque eles entendiam que esse agapou era que Deus desceu, né, e incorporou no homem. Jesus dá essa ideia, ele nasce de Maria. Na verdade, rapaz, essa aula aqui é muito pesada. Na verdade, o Cristo precisava do Jesus. O Jesus é o homem, é o nascido, Yahushua. O Cristós é o ungido. O Cristós precisava do recipiente, que era Jesus. E aí ele se torna... Como é que eu vou colocar? Jesus se abdica das características onis, ou seja, ele não era 100% Deus. Ele abdicou das... Ele fala assim, ó, me dá, Pai, aquela glória que eu tinha contigo. E se ele fosse onipotente aqui, ele teria feito um teatro na cruz. Então ele sofreu como homem. Agora você vê a ideia. O ser humano quis ser homem. O César, o Egito lá, o faraó, se diziam homem, Deus homens. Eles assumiam a posição de divindade. Jesus deixou a glória de Deus para ser totalmente homem.
para depois reaver a sua glória. Até nisso ele foi diferente. Até nisso ele foi de contra a posição da época. Senão, o evangelho ia se nivelar aquelas culturas da época. Então, Deus derramou o seu amor, né? Ele se desintegrou através do Filho, tomando a minha porção, né, humana, para dentro de mim fazer a obra que ele fez na cruz do Calvário. Isso parece que tem um romance, né? Parece que tem um romance. E aí, quando a igreja vem, ela vem trazendo o Emmanuel, o Deus conosco. E era o Deus inosco, na verdade. É o Deus dentro da gente, que ele fala, aquele que vier após as minhas palavras, eu habitarei nele, ele comigo, e eu e o Pai fazemos... O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? É por isso que a igreja será chamada imaculada. Porque ela terá por dentro e por fora o Pai e o Filho, o Espírito Santo. O templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa a igreja, gente. Aleluia. Isso que é a própria igreja nesse sentido. Quando o pregador fala assim, ó, a igreja somos nós, ele fala muito vago. Ele tem que dar explicação aqui. Mas isso é uma mensagem rápida, não tem como você entrar profundamente nessas coisas aí. Isso aqui é só para a MRV da Theology. Aleluia. E outra coisa que a Roma ainda vai enfrentar aqui, eu estou esquecendo também, além da questão dos Olímpos, dos templos dos gregos, né, e dos egípcios, a igreja nasce, ela não vai ter templo, mas ela vai usar os lares. E quando ela chega nos lares, lá também tem um demônio, lá tem um deus lá também chamado lar. Nós chamamos de lar, por causa do lar. E ela vai substituir o sacrifício dos lares para a presença do Espírito Santo. Porque olha só, olha que interessante, hein? As famílias levavam oferendas para os deuses lares, mas não acontecia nada, era uma superstição. Agora no lar, o que aconteceu? Me dá a lista aí. A casa treme, o Espírito Santo desce, cura divina, libertação, milagres do céu. Aí o pessoal começou a perceber, peraí, há um Deus no lar, sim, mas não é esse lar do romano, não. É o dos cristãos, é o Deus vivo, o Deus conosco. Então, até nisso, a igreja foi um exemplo, né? Ok? Agora, o ponto da comunhão como essência, né? Isso aqui, pastor Cido, dá para aplicar para fazer uma refutação em cima desse pessoal dos sem igreja, que é contra congregar. Isso aqui é uma base muito boa. Paulo escreveu aos irmãos de Corinto e na sua fala deixa entender que a igreja, sim, possuía um lugar reservado para congregar. Aí ele escreve assim, ó, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Os irmãozinhos chegavam no culto comendo da ceia, montando, né, o cálice, o pão. Parecia nosso culto quinta-feira aí, glória a Deus. Né? 1 Coríntios 11, 20. Note a expressão. Note a expressão. Era só um lugar, né? Era só um lugar, em um só lugar. Esta linha de afirmação nos leva a entender que a eclesiologia proposta era centralizada em grupo macro, que é o grande juntamento, né? E também em grupo mini, que são as casas. De certa forma, o fato de ter a reunião em um lugar nos traz a ideia da disciplina em caminhar juntos, ou seja, congregar. A igreja não era dispersa, ela juntava para adorar e conhecer a Deus. Um fator preponderante era que Roma e demais civilizações, por ela influenciada, possuía um costume de reuniões pagãs. Acabei de falar, né, dos lares. Inclusive a palavra lares era o nome da divindade romana. Eles tinham sacerdote e também sacerdotisas. Faziam oferendas nas casas. A igreja nasceu sob este contexto cultural e usou da mesma ferramenta, só que dessa vez plantando o reino de Deus. Então, veja que o apóstolo Paulo, ele dá essa ênfase da comunhão como essência. É muito fácil entender isso aí, gente. Quer ver? Deixa eu fazer uma demonstração aqui, ó. Então, eu tenho aqui meus 5 dedos da mão, certo? São os meus dedos. Se eu pegar o midinho, se eu pegar o polegar e cortar, pá, cortei o polegar, joguei fora. Eu pergunto, o dedo é meu ou não é? É, tá na minha mão. O dedo pertence a mim? Pertence. Tem o mesmo DNA? Tem. Tem a mesma pele? Tem. Tem tudo. Só que tem o seguinte, ele está fora do meu corpo. Não tem circulação,
não bomba sangue, vai apodrecer e vai... Isso, é essa que é a ideia do crente fora da igreja. Ele é da igreja, ele tem o nome de crente, ele pode cantar o hino, ele pode ficar na internet lá, mas ele está fora do corpo. Ele é um membro cortado fora do corpo. Quando a Bíblia fala que aqueles que devem congregar, como é o costume dos crentes congregarem. Então, isso é muito importante para entender isso aí. Um dedo jogado fora não significa que pertence ao corpo. É um dedo jogado fora. Apenas isso, né? Glória a Deus. Vamos lá. E a comunhão como padrão de firmeza. Ok. Uma das maiores e primeiras perguntas que nos faz é: onde você mora? Se temos um endereço, temos pés no chão. E passamos confiança. Quem mora em uma casa possui direitos e deveres. Não se sabe se uma casa resistiu onde os seus moradores viviam à revelia. Quando as pessoas se comprometem a um lugar, a se encontrar, a congregar, manifesta seu sentido de ser e de pertencer. Inclusive, a nossa igreja usa aí, né? Uma família para pertencer, né? Esse slogan aí significa congregar. A Bíblia alerta para que esse princípio de congregar. Retenhamos firmes a confissão das nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Ó, já tinha, naquela época tinha gente assim, ó, né? Já tinha. Antes demonstrando uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 23, 25. É importante salientar que o próprio Senhor Jesus destaca a figura da casa ao mencionar o termo aos cambistas do templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, está escrito, a minha casa é a casa de oração, mas vós fizeste dela covil, salteadores. Lucas 19, 45, 46. Hoje a gente está vivendo uma fase chamada dos desigrejados. Já falamos sobre isso uma vez, né? Não são desviados, dizem que são crentes. Mas olha aí, a importância que a Bíblia dá. Primeiro Deus cria a família, que era uma casa que se congrega. A tribo se congrega, a nação se congrega, né? O tabernáculo, Deus colocou o tabernáculo para o povo congregar. Aí vem a igreja para congregar. E aí você vai ter todo esse sentido da comunhão como essência. Uma igreja sem a comunhão como essência não se caracteriza uma igreja. Ela parece que é igreja. Ela tem o nome de igreja, mas ela não tem a congregação. O que define realmente... Quer ver? Qual foi a primeira menção de Jesus sobre a congregação? Né? Está Mateus 16. Onde estiverem 2 ou 3, veja, pastor, que ele coloca mais de um. Ele podia falar assim, ó, você pode fazer o culto sozinho que eu vou estar lá com você. Se você estiver num lugar aí, fazendo culto, eu vou estar aí com você. Mas ele dá a ideia de ajuntamento. Onde estiver 2 ou 3, ele ainda coloca essa preposição no meio. Fala, eu estarei no meio. Quem que está no meio? Aqui, eu estou aqui na tela, por exemplo, estou no meio do pastor Adalberto e do pastor Cido. Estou no meio aqui, ó. Por que eu estou no meio? Porque tem dois. Se tivesse só o pastor Cido, eu estava do lado, certo? Ele não falou que estava do lado. Não, vocês podem ficar juntos que eu vou estar do lado de vocês. Não, estarei no meio de vós, 2 ou 3. Jesus dá ali para você, para a gente, a ideia da mínima congregação. Ali ele mata 2 coelhos com uma palavra só. Primeiro, ele dá a ideia de ajuntamento, 2 ou 3, eu estou no meio, pronto. Segundo, ele quebra aquela questão tipo assim, se tiver 10 mil pessoas, eu estou no meio. Ele também está, mas ele quer dizer o seguinte, ó, eu não preciso de multidão. Eu não preciso de multidão. Aliás, muitas vezes, ele está mais no grupo pequeno que a multidão, às vezes. Então, ele que dá a ideia de congregar, né? Quando Moisés fazia as chamadas lá atrás, no Antigo Testamento, ele fazia o Carral Kadosh, que é a convocação santa. Então, sempre Deus está convocando. Essa que é a ideia central da eclesia. Quando Jesus vai assunto,
O que ele fala lá em Atos capítulo 1, né? Ele fala, ficai vagando em Jerusalém, né? Ficai andando para cima e para baixo lá, não. Ficai em Jerusalém, todos reunidos aonde ele alugou. É interessante que ele não mandou comprar, né? Ele mandou alugar. Fica a dica aí, quer dizer, nada a ver, né, gente? Aí começa os heresias aí. Ele alugou, né? Ele gostava de alugar, pô. Ele alugou para fazer a Santa Ceia, alugou o sepulcro dele também. É tudo aluguel. Ele não comprou um jazido, né? Que segundo o pastor Bernard Johnson, para querer gastar dinheiro, você ia passar só um fim de semana, né? Então, glória a Deus. Então, a igreja, ela trabalha, a chave da igreja é a comunhão. Em último lugar, a comunhão também como base de ensino. Deixa eu ver. Uma herança judaica foi a cultura de estar em volta da palavra do Senhor, Yahvé. Desde o costume desenvolvido por Daniel no cativeiro babilônico, depois transformado em liturgia da sinagoga. Os judeus ficavam em volta da palavra. A igreja assimilou aos pés de Jesus, depois sob a autoridade apostólica, mas arrefeceu a partir do século IV. Veja que há dezenas de versículos que evocam a casa como um local de reunião. Assim, pois, era o costume dos apóstolos estar em casa de irmãos, ensinando, admoestando, servindo a Deus e explicando as Escrituras. Lembrando de Atos capítulo 2, né? Eu perseverava unânimes, mas eu tinha os apóstolos, no partir do pão, na comunhão, de casa em casa comia as suas refeições com gentileza, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Enquanto isso, Deus acrescentava. Quer dizer, a igreja crescia porque ela também tinha isso que fazia provocar Deus. Enquanto isso, Deus trazia as pessoas para aquela igreja. Então, veja bem, nós temos aqui 4 pilares de comunhão. Daí porque a palavra comunhão ela é tão importante para o vocabulário e para a prática da igreja. A comunhão de casa, a comunhão como essência, a comunhão como firmeza cristã e a comunhão como base de ensino. Olha que interessante, eu fui para a Inglaterra porque eu conheci o pastor Cid e a pastora Andréa. Mas aí encontrei vocês, uma família que eu não conhecia. A gente nunca se viu, né? Embora somos brasileiros, né? É claro, no meu caso, um pouquinho melhor que eu sou de São Paulo, o restante aí, né? Desculpa. Mas a gente não né? Santa Catarina está mais ou menos. Então, a gente nunca se viu, mas a Gisa ficou nervosa. Mas por causa de sermos igreja, hoje somos uma grande família, né? Acaba que a gente tem até mais comunicação do que com os irmãos de casa, às vezes, o próprio de sangue. O que é isso? Isso é o fenômeno da igreja. Aí, eu estive na casa do pastor Cido, eu estive na casa do Alberto, né? Passei um dia aí. Outras casas, as casas que tem na casa do Pedro Baião, do próprio Lucilene e do Pedro também, várias casas que eu fui, onde está ali, a nossa conversa foi o quê? Foi Jesus, foi igreja, foi Deus, é uma continuação, né? Então, olha, a comunhão da casa, a comunhão como essência, a comunhão como firmeza cristã, né? A gente se ajudou uns aos outros em oração, na igreja, na pregação, no caminhar juntos, aqui nessas aulas, né? A minha pequena contribuição para a MRV na formação de liderança, né? Eu quero até agradecer ao pastor Cid pela iniciativa, que é muito bom isso aí. Poucas igrejas têm isso, né? E essa comunhão aí do ensino. Nós estamos aqui aprendendo junto. Tudo isso aqui é igreja. Esse é o fundamento da comunhão. Isso aqui vale, isso aqui é importante. Amém? Ok, está aberto aí para alguém acrescentar algum comentário, se quiser, ou fazer uma pergunta. Estamos à disponibilidade aí. Pastor, essas igrejas elas se reuniam da forma daquelas igrejas da Capadócia, daquelas cavernas lá, ou faz parte? Sim, no caso de Roma tem as catacumbas. Você foi lá, Cid, pastor Cid, nas catacumbas de Roma? Você passou por lá uma vez? Nunca desceu em Roma, não? Lá no Coliseu. Ali perto tem a São Calixto, que é uma catacumba, pastor Pedro.
Eles se reuniam lá também, cavernas também. Eles não tinham templos, né? Eram nas casas ou nesses lugares aí. O templo vai surgir depois. Catatumba é tipo cova? A catacumba, você entra dentro, você caminha, é um jazigo que você vê as covas assim, e os corpos são colocados assim, são gavetas e gavetas, né? E você anda, você se perde lá dentro, uma coisa assim interessante, cara, as catacumbas. No caso da igreja, como a casa, eles se reuniam também. Lembra que o apóstolo Paulo fala que a Lídia está na beira de um rio com as senhoras da cidade. Eles iam lá orar. Lá em Atos fala que eles iam orar lá. Então, eles também se reuniam debaixo das árvores. Eles se reuniam na floresta, numa relva, na catacumba, né? Em todos esses lugares aí. Interessante. E por aí afora, né? A igreja se reunia. Quando eu fui fazer a equipe que caminhamos lá em Istambul, o pessoal ficava perguntando onde é que foi, qual local aqui que era a igreja. Eu falei, gente, é primeiro século. Primeiro século não tem isso, não tem local de reunião, né? Eram casas mesmo, casas de oração. Amém? Ok? Vamos à provinha? Vamos à provinha, então. Cadê? Ok, a provinha. Vamos lá. Essa é a aula número 10, então é a prova número 9, né? É isso mesmo. A 9. Bora lá. A igreja é uma ideia construída em cima da dinâmica de município, clube ou família. A ideia da igreja é uma ideia de município, uma ideia de clube ou de família. A igreja usou da cultura romana de reuniões espirituais nas casas e trouxe o real sentido do pequeno grupo em torno da palavra santa e no mover do Espírito Santo. Qual era esse Deus romano? Ele está com D maiúsculo ali porque foi tudo escrito com letra maiúscula, né? Mas é para estar minúsculo ali. O Deus era Proteus, era Morfeus ou era Lares? Proteus, Morfeus. Inclusive, pessoal, no século XVI, quando Jacob Spener começa os grupos de piedade, que é o Colégio Pietatis, de onde vinha o pietismo, que a gente já estudou, foi nessa dinâmica aí, ó, dos pequenos grupos nas casas. Ele voltou realmente à ortopraxia, né? Ortodoxia é o que está perto do que é mais original. E ortopraxia é fazer o que é mais original. Então, quando o Jacob Spener começa a reunir em casa, diz assim, ó, a gente pode ir até no templo, lá no templo, mas também a gente pode reunir em casa. Ele estava chegando mais perto da ortopraxia. Pergunta número 3. A igreja possuía uma ênfase fundamental de motivar a comunhão, e isto era através do ato de comunhão, B, admoestação, ou C, edificação. A igreja possuía uma ênfase fundamental de motivar a comunhão. E isto era através do quê? O ato do quê? Da comunhão mesmo, da admoestação mesmo, ou da edificação, né? Muito bem. Última pergunta. Um dos projetos que contribuiu para a sociedade mais esclarecida foi a finanças como tudo na vida, B, educação como base de sociedade, C, distribuição de recursos aos pobres. Um dos projetos que contribuiu para a sociedade mais esclarecida foi A, finanças como tudo na vida, B, educação como base da sociedade, ou C, distribuição de recursos aos mais pobres. Alguma dúvida aí? Vocês estão meio quietinhos hoje, o que aconteceu? É Covid, não? Misericórdia. Está amarrado. Está vencido. É o frio, pastor. É o frio, né? É o frio. Meu Deus. Não, na verdade não tá vencido. Eu peguei Covid, aí o pessoal me afastou da turma e me jogou para noite sozinho. E o meu laudo, até hoje, tá dando positivo ainda.
Nossa! Que dor. Pedro, você é uma... Tem que ser Aí eu pela descobri- NASA. Não, aí os caras usaram a minha fala, porque eu falei assim que nego bom não se mistura. Entendeu? Aí eu tô meia-noite sozinho, porque eu tô convidado, não tem ninguém trabalhando comigo aqui, tô sozinho, sabe, Chico? E o laudo ainda deu positivo ainda. Aqui para mim mostra 12 graus aqui. Aí tá quanto aí? Tava Ah, oito. deve estar uns 6, 5, É. Aqui mais tá ou menos. 12. Aí 6. embaixo, 6 graus, metade, hein? Sim. Meu Deus. Deus abençoe vocês aí. Amém. Ok, eu vou ter que sair para reiniciar, porque esse aqui é o grátis. Daqui a pouco ele vai cair. Vai cair em 5 minutos. Eu vou ter que reiniciar, tá bom? Tá. 4 graus. 4 graus. Meu Deus. Vamos nessa. Voltamos já, tá, gente? Segura aí.